Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Há muito tempo atrás, no reino do Valonguinho, um grupo de humanos que estudava administração e contabilidade vivia em perfeita harmonia. Mas algo estava faltando. Jogadores e jogadoras dos mais diversos esportes, futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, handebol e alguns outros, não tinham campos para jogar, não tinham uniformes para usar. E, acima de tudo, todos esses humanos perceberam que precisavam de algo mais. As melhores chopadas já feitas na história das chopadas. E assim, nasceu o que hoje conhecemos como a nata. Quando você precisa de farra, ela está lá. Quando você precisa de uma mansão para participar dos jogos, ela está lá. Quando você precisa de ônibus para te levar até os jogos, ela está lá. Quando você, mulher, precisa de força e representatividade para ocupar os espaços tão merecidos, ela está lá. E mais do que tudo isso, quando você precisa de amigos, ela está lá, de mãos dadas com você. Senhoras e senhores, hoje falaremos da tão famosa Associação de Niterói Atlética 3 de Agosto. Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. Hoje, a gente faz o episódio que eu queria fazer desde o início, quando a gente começou aqui os podcasts da ADM UF, e vamos falar sobre a ANATA. Para isso, a gente trouxe aqui João Vitor Martins, o famoso JV, que é ex-aluno de administração, atleta de todos os esportes e cofundador da ala de esportes do, na época, ADACAD, Atlética do Diretório Acadêmico de Administração. Fala, João. Tranquilo, cara? Um prazer estar aqui. É muito legal falar sobre a Atlética, essa paixão que a gente tem, divide pelo Dilo. Muito bacana. Também aqui com a gente tem a Natália Basil, ex-aluna de administração, também atleta de todos os esportes e cofundadora da ala de esportes ADACAD. Oi, João, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. Muito maneiro falar sobre o Dilo, falar sobre a Atlética e desse osso, né, que a gente não larga nunca. Daniel Navarro, diretor-geral, diretor de bateria e gamer de LoL. Fala aí, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bem aí, pessoal? Pô, muita felicidade de poder fazer algo do tipo. Sempre tive vontade de participar de um podcast, fazer sobre uma parada que eu amo, que tô vivendo agora. É sensacional. Muito bom. E Renata Cupelo, assessora de esportes, atleta também de todos os esportes e cofundadora do Anata por Elas. Fala, Renata, tudo certo? Oi, João, boa noite. Oi, gente. Tô bem feliz de estar aqui representando o Anata por Elas, que é um projeto que eu criei recentemente com a Luísa e a Bia. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Hoje a gente está de casa cheia, é o podcast com mais convidados até agora, ao mesmo tempo. Então, mais um aprendizado aqui que está sendo gravar esses podcasts. Agora a gente vai ter uma conversa mais dinâmica. Temos 5 pessoas ao mesmo tempo conversando. Eu queria começar o episódio de hoje falando com você, Daniel, abrindo espaço para você explicar o que é a ANATA, assim, desde o início ao fim. Então, a ANATA a gente pode se dizer que é uma associação composta por alunos de ADM, contábeis, ADM pública da UF, que representa eles nas mais diversas atividades dentro da faculdade. Dentro de esporte, dentro de eventos, dentro de integração de alunos. Basicamente, esse é o principal ponto da Atlética, integrar alunos através de prática esportiva ou através de eventos, o que seja, para fazer com que o pessoal conheça mais e consiga viver momentos dentro da faculdade fora dos estudos. Maravilha. Você sabe quantos integrantes tem na ANATA hoje em dia? E quais modalidades de esporte vocês estão participando?
Então, atualmente a gente tem 31 membros participantes que estão divididos em algumas áreas. Dentro dessas áreas, a gente tem a área de presidência, que atualmente hoje é ocupada pelo Rogério. A área de vice-presidência, que é Bruna e Gustavo, que dão suporte a todas as outras áreas e dão suporte ao Rogério em si também. A área de diretoria geral, que seria eu, que é um pouco de fazer tudo, sabe? Atualmente, qualquer problema que tá tendo lá, tá tendo que resolver alguma coisa, ser representação da Atlética para os alunos também. E dentro das outras áreas tem marketing, que é responsável por gerenciar nosso Instagram, criar algumas artes para material da camisa, caneca, arte de chopado. A área de eventos, que é onde que fazemos chopadas, fazemos isoporzinho, calorada, essa parte fora do âmbito esportivo da Atlética. A parte de materiais, que é o pessoal que negocia com fornecedor, cota preço de material como caneca, camisa, material esportivo. E a área de esportes também, que é onde que a gente tem um contato com o técnico, traz aluno para treinar, tem contato com o IEPIC, que é buscando outros lugares para a gente treinar. E a parte de torcida, que é teoricamente onde que eu fico mais, que é responsável pelo nosso tier, pelas G-Leaders, e pela bateria, que atualmente é minha nova paixão. Muito bom, muito brabo. Muito bom. Esse negócio de bateria é meio terapêutico, né? Você fica ali dando sangue no tambor, de vez em quando dá o sangue literalmente, né? Arrebenta o dedo, mas é um bom suadouro esse. Vicia muito, cara. Eu antigamente não escutava nada de samba, quase não via nada. Depois da bateria, agora eu sei decorar do samba enredo de todas, da Sapucaí, desde 2017 até 2020, sei na cabeça todas. É incrível, viciante, é muito bom. Muito legal. Passando a bola um pouco para o JV e para a Nath, eu queria que vocês contassem, pode começar na ordem que vocês quiserem, como que surgiu a Atlética lá atrás. Contar um pouco da história desde os primórdios. Só fazer um recorte bem rapidinho aqui. Acho que o João pode contar melhor que eu dos primórdios, porque ele entrou na Atlética antes de mim, que ele é mais antigo. Mas o Daniel falou que tem 31 membros agora, com vários cargos e funções e muitas coisas. E pra gente é muito doido, assim, porque quando a gente entrou, a Atlética não tinha hierarquia nenhuma. Era tipo, todo mundo faz todas as coisas e, cara, vai ter chopada, todo mundo carrega tudo, todo mundo faz tudo e só responde no e-mail, porque não tinha nem WhatsApp ainda, né, quando a gente era da Atlética, assim. Manda e-mail, tipo, chopada é o assunto. Aí tudo que tem que fazer da chopada e quem é responsável por cada coisa, sabe? Então é muito maneiro ver essa estruturação, assim, hoje em dia, ver que tá tudo organizadinho, porque faz a coisa girar melhor, né? E dessa época aí que a Natália falou, era um aluno por período que participava da Atlética. Então tinha ali meio que um limite até. E aí era essa coisa, todo mundo fazia tudo em conjunto. É claro que cada um tinha uma aptidão maior para alguma coisa ou outra e acabava entrando para alguma área. Aí depois de um tempo a galera foi saindo, aí a Natália a gente pegou mais chapéus ainda para fazer várias coisas na Atlética. Mas aí falando bem do iniciozinho da Atlética, quando eu entrei ela já existia. Ela foi fundada, se não me engano, em 2006. Os primeiros, assim, da Atlética era o Tarcísio, tinha um cara que era Japa, o nome dele, Malaba. Cara, uma galera, assim, muito das antigas, de 2006, que gostava muito de festa. Então, no início, a Atlética ela era focada total em festa. E aí, depois, quando eu entrei, e aí a Nath entrou, eu entrei em 2011.1, a Nath entrou em 2012.1, né, Nath? Começou a galera ali, aqueles amigos que se amarravam em festa e tal. Aí era tudo homem no início. Se amarravam em festa, começaram a fazer um churrasco daqui, churrasco dali, festa na piscina, não sei o quê. Aí as chopadas que rolavam no DCE era muito diferente das chopadas que a gente faz hoje. Eram umas chopadas... Hoje até que meio que acho que tá voltando um pouco isso, que eram umas chopadas mais trash, assim. Eram todas no DCE, eram todas no... Eles iam na praça ali na Cantareira, e ali era chopada, assim, era uma parada muito mais trash do que é hoje. E aí, timidamente, surgiu uma parte esportiva que foi do Interperíodos, que foi um evento que começou nessa época também, no iniciozinho. E aí foi, pode-se dizer, o início esportivo ali da Atlética, que aí congregava ali todos os cursos de administração no campeonato de futsal. E ele era muito importante para unir a galera, assim. Ele tinha uma função de união que era bizarra, que a festa não tinha. Apesar da festa, por esse modelo ser mais trash, assim, ela era menor, todo mundo se conhecia. O trote, eu sinto que ele era muito mais mobilizador, assim, também. Você reentrava, realmente tomava um trote, assim, absurdo, que hoje seria impossível você tomar. Pessoas seriam presas se você tomasse esse trote hoje. Então ele era a festa, o trote muito bem dado, e o Interperíodos
nesse iniciozinho. E aí só uma curiosidade também legal, não sei se a galera sabe disso, eu acho que é maneiro porque vem uma galera de dentro de casa, né, da administração ali, da nossa Atlética e tal, que hoje comanda as chopadas de Niterói, que eram um dos primeiros fundadores, que era o Tarcísio, e o Montilha, que não foi, acho, fundador, mas entrou tipo, no segundo período, assim, que veio depois. E eles começaram fazendo chopada da administração. E aí eu lembro exatamente o momento que essa chave virou, porque eu já estava na faculdade, e a gente começou a fazer festas muito maiores, que viraram estilo night e tal, do jeito que é hoje. A galera saindo toda arrumadinha. Naquela época todo mundo ia de camisa do período, aí cada um combinava uma camisa de uma cor, tinha a camisa do veterano, a camisa do calouro, todo mundo tinha que ir com a camisa vermelha de calouro, vermelha, e aí era mais um processo ali do trote dentro da chopada. Isso era até uma coisa que a Atlética fazia. A Atlética vendia a camisa da chopada. Então a galera da Atlética ia de preto, escrito Adacad, aí vendia a camisa vermelha pro calor e, tipo assim, todo mundo comprava, ia com aquela camisa vermelha e tinha camisa de veterano e de formado, cada uma com uma cor diferente. Cara, era uma coisa cultural muito forte, era muito maneiro. Eu lembro até hoje, assim, eu tenho essa camisa até hoje, a camisa vermelha, que eu fui na minha primeira chopada. Só que depois de um tempo, justamente com essa virada de chave que o Tarcísio e o Montilha deram, a chopada virou uma night, assim, com atrações cada vez maiores, mais pesadas. E as pessoas começaram a se arrumar pra caramba pra ir pra chopada, porque vinha uma galera de outros cursos. E aí mudou o estilo, virou outra coisa, né? Nem melhor nem pior, diferente. Mas é legal, assim, passar essa mensagem dessa galera das antigas que, porra, dominou depois esse terreno de chopada. E a gente tem muito isso no DNA dessas festas. Isso é maneiro pra galera que tá comandando agora eventos, evoluiu. Sacar essa parada também é legal. Cara, tipo assim, o Tarcísio, se eu não me engano, ele também é o responsável por organizar a Evoluiu, a produtora que ele abriu a produtora, é o que tá fazendo as nossas chopadas também. Nosso diretor Capone sempre tem uma boa relação com eles, ele sempre deu essa moral pra gente. Principalmente na primeira, muita coisa ele ajudou a gente por ter essa lembrança de ter começado com as chopadas, com as festas. Na segunda a gente já tava um pouco mais estruturado, já foi mais tranquilo, mas da primeira ele dá uma moral bem grande. E, pô, é muito legal isso, cara. Mas falando da minha parte, eu não consigo ir pra chopada arrumadinha assim não, cara. Eu preciso botar um shortinho de crocodilo, uma camisa azul. Porra, a última que teve, eu tava de chinelo, eu fui pra chopada de chinelo, uma camisa da Viradouro, não sei de onde que eu arrumei aquilo, e um shortinho também. Estava gravando alguma coisa pra UF, um filme pra UF, que era da bateria, e, pô, não deu tempo de eu me arrumar pra chopada. Aí, pô, eu fui, como é que deu? Eu tava de óculos, ficou tudo embaçado, jogaram cachaça em mim, tristeza, mano. Porque se não for, cara, ir muito arrumadinho assim pra mim não dá não, cara. Tem que ir de armadura, né? Uma que é muito tranco. Senão não dá. Vou perder a roupa nova, bonitinha pra usar, me jogando no chão da chopada, não dá. Pois é. Fala, Renato. Então, eu acho que hoje em dia a gente se preocupa mais em se arrumar pra chopada dos outros do que pra nossa, porque na nossa chopada eu também vou de shortinho do Dilo e top do Dilo também. Mas o que você falou de ser um negócio mais trash no DCE e tal, a gente acha que só trocou de nome, porque hoje em dia a gente faz isso só que é calorada, que é uma coisa mais voltada pros calouros, pra integrar eles com os veteranos. Não tem esse lance da blusa, que eu acho super legal, e normalmente sou eu que organizo o trote. Então, assim, é uma coisa que a gente pode pensar pra colocar nesse trote. Eu acho que é maneiro, né? O pessoal se identifica, sabe com quem tá falando dentro da festa. Mas assim, acho que a gente trocou de nome mesmo, porque eu também gosto dessa interação que tem entre as pessoas da Atlética, que não é só algo que você interage com pessoas de fora. Essa interação é muito importante pra gente chamar as pessoas aqui pra dentro também. Essa é a parte mais legal da chopada, né? De você ir e, cara, ser uma festa que você se sente em casa. Que tem a galera do curso lá, que você conhece todo mundo, que pra onde você olha, você conhece alguém e tal. Isso foi até uma coisa que fez, assim, depois de um tempo, eu e o João pararmos de ir na chopada. Porque, assim, a gente não conhecia mais ninguém. Porque, cara, a galera parou de ir, sabe? Enfim, cresceu e tal, né? Tinha outras responsabilidades. E aí, acho que a última que a gente falou assim, caraca, cara, tipo... A galera, assim, a gente não conhece mais ninguém. Sabe o que a gente tá fazendo aqui? Tá, tipo, os tiozões da chopada, sabe? Pô, não me fala nesse lance de tiozão, não, porque eu sou o tiozão da turma. Eu sou o trintão. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Mentira, não tem isso não. Mas eu ia falar que os trintões se ajudam dentro da UF, né? Tem uns trintões pingados lá. Tem até o Renan, que é da Nata agora. Você tinha que ver a felicidade quando a gente se encontrou. Pô, outro trintão, outro tiozão aqui. Ele vai até ser pai agora, um abraço pro Renan aí.
Ô, Nath, pegando essa parte de mudança toda, como foi essa transição de Adacad para Anata? Cara, esse foi um processo que aconteceu, acho que o Dani e a Renata vão saber me falar melhor. Não sei se foi 2016. Quando foi? Foi 2016. 2016.1. Eu ainda não estava na UF, eu entrei em 2017. Só que foi 2016.1, foi, se eu não me engano, foi quando juntou. E 2016.2 foi o primeiro jogos como Anata, que foi lá em Friburgo, se eu não me engano. Friburgo ou Petrópolis. Antes da Anata, a gente pode falar só de um trecho, uma parte de mudança, que eu acho que é tipo a da CAD parte 2, que aí foi quando eu e a Nath entramos. Mete bronca, por favor. Tá, depois a Nath complementa da parte dela. Mas, assim, quando eu entrei, a gente foi direto para no meu primeiro período, teve uns jogos, away, assim, em Rio das Ostras, que foi uma parada nova que tava rolando, porque antigamente só tinha jogos de direito, medicina e só. Aqui no Rio eram mais fortes e na época tava surgindo jogos de engenharia e começando a surgir também jogos de comunicação. E aí eu lembro que eu entrei, eu jogava bola e tal, mas aí larguei, aí vim pra faculdade, fiquei só no estudo. E aí, porra, mal vazio, querendo jogar, fazer alguma coisa, pintou esse campeonato completamente away, que a gente nunca tinha participado de nada. A gente só tinha mesmo interperíodos, que era a parte esportiva, mais nada, era um deserto a parte esportiva. E aí, depois disso, plantou uma semente, assim, pô, caralho, a gente podia fazer uma parada maneira. Aí as turmas que foram entrando depois, lembro que a gente conversava muito sobre isso, falava, pô, caralho, engenharia agora tá com os jogos, porra, caramba. Aí daqui a pouco veio comunicação, Jux, caramba, porra, até a comunicação começou uns jogos, porra, fudeu. E aí, foi mais ou menos nesse período que a Natália entrou, acho que foi, se não me engano, 2012 também, assim que a Natália entrou que o Jux começou. E a gente, porra, dessa conversa assim, pô, não, vamos fazer, vamos acontecer. E por que a gente não pode? Engenharia tem, comunicação tem, e outros lugares, São Paulo, Minas, todo mundo tem. Aí a gente começou a bater um papo com atléticas da UERJ, da PUC, da FRJ, para começar a articular isso. E aí no início a gente montou a gente só tinha uma expertise assim do interperíodos mesmo. A gente falou, cara, vamos montar tipo interperíodos, só que a gente vai chamar essas outras atléticas para jogar e vai ser só o futsal para começar. E daí a gente fez um campeonatinho de futsal com essas atléticas, que estavam surgindo também na época. E aí depois o futsal virou futsal e handball, aí o futsal e handball virou futsal, handball e vôlei. E daí surgiu uma oportunidade com o Egas, que tá até hoje aí com o esporte universitário. Ele era um conhecido do pessoal da PUC, e aí tava achando bacana, viu uma oportunidade ali naquele movimento que tava começando. E deu uma chance pra gente jogar um campeonato e depois fazer o JAD, que foram jogos de administração, que depois viraram jogos financeiros. E aí, nesse período da parte esportiva, era um deserto mesmo, não tinha absolutamente nada. Por isso que na descrição você falou assim, pô, Tavê joga tudo, Natália joga tudo. Cara, não tinha nada, era até arrasada, assim. Eu lembro que a Nath estava entrando na faculdade e eu tava meio que sozinho nessa parte esportiva e a galera só queria saber de festa. Aí eu falava, pô, pelo amor de Deus, socorro, galera, vamos jogar aqui. Na época, hoje ainda tem Interuf, na época era a Olimpíada da UF. Falei, pô, pelo amor de Deus, vai ter jogo da Olimpíada da UF esse final de semana, ninguém queria ver jogar. Aí eu fazia um catadão com o pessoal da minha turma, que vinha por pena jogar. E aí eu conheci a Nath, ela começou a dividir essa paixão ali pelo esporte também. E eu falei pra ela, pô, Nath, eu tô sozinho aqui, cara, vamos fazer essa parada acontecer. Eu não esqueço o dia que a gente teve essa conversa assim. Ela, não, mas tem que ser direito, né? Vamos fazer um negócio direito. Aí a gente foi e começou aos pouquinhos montando os treinos e, cara, treino que não tinha ninguém. Tinha eu e mais um amigo que vinha arrastado. Da mesma forma, a Natália tinha ela, mais um amigo que vinha arrastado. E aí a gente falou, não, vamos começar assim, as pessoas vão olhar a gente, vão entrar. E aí a gente colocou mais... O Dilo já existia, a gente colocou mais força ainda nele, a gente sabia que isso podia unir, trazer mais uma sensação de pertencimento pra galera. A gente pegou as cores azuis, na verdade, mais o azul, né? Tem o branco também e tal, mas a gente pegou o azul, falou, não, vamos abraçar o azul. Foram coisas, estratégias que a gente usou na época pra trazer a galera pra perto, assim, mais todo o nosso ali dia a dia, que a galera sentia, acho que era pena no início, falava, pô, caralho, esse cara tá indo sozinho lá treinar. Começaram a vir. E aí daí a coisa andou pra essa segunda fase, que aí depois entrou contabilidade e virou a Anata. Muito bacana. E vocês dois estão juntos hoje, né? Essa sociedade durou até hoje. Tá durando aí, né? Uma coisa que o João não falou é que quando a gente pensou nesse primeiro momento de parte esportiva e tal, a gente criou um negócio chamado SEAD,
que era o Centro de Esportes da Administração, que era meio que, cara, vamos dar um nome pra fazer uma parte de esporte, sabe? E aí, muito disso que ele falou, assim, o início, cara, eram os nossos amigos, sabe? Tanto é que as fotos dos primeiros times eram a galera da turma do João e a galera da minha turma, que iam pras coisas porque a gente falou assim, cara, vamos lá e tal, tipo, pô, vai ser muito legal, tem que ir, tem que fazer. E ter esse movimento, assim, sabe? Acho que a Atlética acho que foi tão significativa pra gente nesse sentido, porque essas pessoas estavam muito perto da gente. Então eram os nossos amigos mais próximos, sabe? Que estavam ali no início. Então, cara, pensar em parte esportiva no início era muito aberto, porque não tinha nada. Aí a gente passava uns formulários, assim, nas turmas, sabe? Ia na sala, fez um formuláriozinho, assim, com a cara do Dilo. Falava assim, qual esporte você tem interesse em treinar? Você pagaria para treinar um esporte pela faculdade? E ter um pouco dessa devolutiva das pessoas, sabe? De ter receio. As pessoas falam assim, não, nada a ver, não jogo nada. A gente ficava tirando foto dos treinos. Tipo assim, tinha eu e o João no treino. Aí a gente ficava tirando foto pra, tipo, postar no Facebook da Atlética. Nossa, o nosso treino hoje foi muito legal. Você não quer participar desse treino? Vai ser muito incrível. E aí eu fazia as redes sociais. E eu sempre falava assim, guerreiros e guerreiras da DM. Mais um treino maravilhoso que fizemos. E assim, era muito legal, sabe? Hoje ver como a Atlética ver que, cara, cresceu muito, principalmente por conta da fusão, de ter mais gente, de ganhar mais corpo, de ter uma estrutura melhor, é muito doido de olhar pra trás e falar assim, cacete, olha como é que era isso, sabe? De onde veio isso? E o Daniel falou assim, não, dos lugares que a gente treina, do IEPIC, cara, eu lembro da gente indo lá, bater na porta do IEPIC e falou assim, oi, tudo bem? É que a gente vai começar a treinar e eu queria saber como é que faz pra eu treinar aqui. Aí eu tive que ir lá na Secretaria de Esporte com um requerimento assinado pela diretora do IEPIC para, tipo, falar que a gente queria treinar lá e ter esse espaço. Então, assim, é muito doido e eu acho que é muito maneiro saber que a gente participou disso, sabe? As coisas estão muito bem encaminhadas agora, mas saber que a gente plantou uma sementinha lá atrás é muito legal. Pô, eu fico genuinamente emocionado escutando essas histórias de começar algo do zero e é algo que perdura. Essas coisas têm um valor que não é mensurável, né? Eu acho muito rico. Vamos lá, eu não jogo nada, não participo. Mas aí é uma falha genética minha. Mas os eventos que vocês promovem, que eu já fui, eu fui até nos jogos, fui o tiozão dos jogos lá na Supercopa ano passado, na época que os humanos ainda podiam se encontrar. E é um ambiente que é muito legal, a troca é muito legal, as pessoas se ajudam, as pessoas estão ali de mãos dadas mesmo. Eu acho assim, vocês todos da Atlética, mas vocês 4 que estão conversando comigo aqui, eu queria dar os parabéns aqui, tá no meio do programa e tal, mas eu sou um grande entusiasta de tudo que vocês fazem. O Daniel, pegando esse link, vamos lá, você que faz parte agora do que se tornou a ANATA, o que está sendo feito pela ANATA hoje em dia, ainda mais nesse contexto de quarentena e pandemia? Então, agora falando um pouco mais da Atlética dentro desse período de pandemia, eu acho que a gente tá usando isso muito pra organizar a casa, sabe? Por exemplo, ano passado a gente teve um ano muito positivo, porque a gente tava vindo de algumas dificuldades financeiras que atrapalhava muito o nosso desenvolvimento em algumas coisas. Por exemplo, algum time tava precisando de bola, por exemplo, o handball tava precisando de bola de handball. Pô, a gente não tinha condição de pagar essa bola, aí tinha que ficar treinando com a mesma. É sempre uma bola de neve, sabe? Aí fazia isso, aí com a bola ruim, o cara dava uma desistida de treinar, não fazia com a mesma vontade, e a gente não sabia o que fazer, sabe? Uma coisa que ajudou muito foi a questão do sócio-torcedor, que com o sócio a gente conseguiu ter uma renda fixa do que o pessoal mais da antiga, a Nath e o JV sabe. Ficar cobrando mensalidade da galera é um negócio que mata. Às vezes você, sabe que a pessoa pode estar passando dificuldade, ou mesmo não tá pagando, você chegar lá e cobrar é um negócio muito chato. E, Cara, só tinha um meme meu que eu que cobrava mensalidade, que era o senhor barriga com a minha cara. Nossa. Porque eu ficava falando assim, fulano, tem que pagar mensalidade, já pagou mensalidade? Aí tinha jogo no campo. Gente, pelo amor de Deus, não esquece de R$10, tem que dar aqui do campo. Aí fizeram, e eu ficava com um caderninho, assim, anotando que a gente tinha pago, não sei o quê.
Aí ficavam divulgando essas coisas. Eu ia falar também que eu hoje em dia sou a pessoa que cobra mensalidade feminino. Cobrava, né? Graças a Deus chegou o sócio. Mas é uma complicação muito grande, porque é o que a Natália falou, você fica que nem o senhor barriga mesmo, você fica ali em cima da pessoa todo santo dia. E aí, já pagou? Aí eu cobro, eu até hoje tenho que cobrar para participar de campeonato, vai participar do Interufo, vai participar da Luca. Aí, já pagou? Tem que pagar até hoje. Se não pagar, não vai poder jogar. A gente faz aquela chantagem emocional na pessoa, que nem sempre dá certo, e a Atlética que acaba se ferrando nisso. Tem que rolar uma campanha, fica aqui, hein, gente? É a campanha registrada, tá? Campanha de débito automático para os sócios da Atlética. Não, tem que ser isso. Mas é o que tá acontecendo, sabe? Esse programa do sócio, a vantagem é essa. A pessoa passa tipo um Netflix da vida. Botou no cartão, ela nem sente ir embora. A gente já não fica enchendo o saco mais pra cobrar. E foi que realmente ajudou muita gente, cara. Porque chegou 2019, a gente conseguiu resolver tudo que a gente tinha como pendência e conseguiu começar a guardar, sabe? E agora pra 2020, a gente já com uma condição melhor, a gente já tá estruturando tudo pra poder... Cara, quando voltar, os esportes com certeza vão ter melhorias. A gente já tá conseguindo comprar mais bolas, já tá vendo algumas parcerias com material. E até mesmo questão, com mais dinheiro a gente vai conseguir mais eventos já estão sendo planejados para quando puder, mais investimento nos atletas, porque às vezes, por exemplo, usando o time de LoL, se a gente não tivesse com dinheiro muito bom, provavelmente a gente não ia conseguir participar desses campeonatos e dar uma moral pra galera, porque, pô, não foi tão barato assim, era a primeira vez do time, às vezes ficar cobrando isso da galera que todos ali não tinham muito contato com a Atlética, sabe? Depois do campeonato mudou completamente, mas, por exemplo, eles não tinham. Fazer a galera querer se engajar por isso, gastar o dinheiro deles por um campeonato que, às vezes, como eles já jogavam outros, não iam fazer tanta diferença, mas pra gente fez uma diferença absurda. E eu acho que é isso, cara. A gente tá organizando a casa pra daqui pra frente a gente ficar lá em cima, sabe? É isso. Pô, muito bom. Renata, vou passar a bola para você. Como é que se dá a participação das mulheres dentro da Atlética? Como é que você pode participar? Em quais modalidades vocês estão operando, principalmente para essa parte feminina? Então, são basicamente todas. O único esporte que a gente não participa é o futecampo. E tem o vôlei, basquete, handball, futsal, tênis de mesa, natação. Tem a bateria, tem o tir. E hoje em dia as meninas estão arrasando no tir. O tir cresceu muito no último ano também. A gente contratou um técnico super legal, que super se engajou com as pessoas. A bateria é a mesma coisa, cresceu muito de um ano pro outro. O Daniel se orgulha demais disso, inclusive, porque foi o 2019 foi um ano diferencial pra gente. O problema é que a gente tem até um grupo no WhatsApp, que é o Feminino Inteirinho, que é o feminino atual da Anata, que são 15 meninas, mais ou menos, não tem mais que isso. Como você falou no começo, todas as mulheres jogam todos os esportes. 90% do feminino da Anata joga tudo, porque a gente tem um público muito pequeno de mulher dentro da Anata procurando realmente participar dos esportes, sabe? Entendi. Isso aí é sempre Isso vem mudando de anos pra cá, né? A participação feminina dentro dos esportes. Eu acredito que tende a melhorar assim que for viável também, né? Porque agora a gente vive esse momento... Vocês perguntaram se podia falar palavrão. Gente, os meus convidados perguntaram se podiam falar palavrão aqui no programa. Então vamos lá, a gente vive esse momento escroto pra caralho. E a gente não sabe exatamente como vai ficar. Mas eu acredito, Renata, que a gente vai ter cada vez mais participação feminina. Eu acompanhei os jogos de vocês na Supercopa e foi onde eu vi mais torcida. Assim, a torcida muito engajada nas competições em que a Nata tinha representatividade feminina. A Supercopa foi muito legal mesmo para o nosso feminino. A gente ganhou alguns esportes que a gente nunca tinha ganhado antes. Foi bem legal a Supercopa pra gente. Foi um divisor de águas ali. Mas por buscar essa representatividade maior dentro da Atlética, por buscar esse espaço mesmo, foi por isso que a gente resolveu criar o Anata por Elas. O Anata por Elas surgiu porque aconteceu uma situação assim, bem desconfortável dentro, e foi levado para dentro da Atlética uma discussão. E eu falei que a Atlética tinha que tomar posição, que a gente tinha que falar sim sobre isso, e tínhamos que falar cada vez mais sobre isso. Porque temos muitas mulheres dentro da faculdade, muitas mulheres dentro da Atlética que sofrem, que querem espaço, que querem representatividade e às vezes não conseguem encontrar ali dentro. Nossa Atlética tem 31 pessoas, assim, somos 15% de mulheres, mais ou menos, falando assim por alto. Nossa representatividade não é tão grande. Então, eu, a Luísa e a Bia
resolvemos criar uma plataforma que a gente fosse escutar outras mulheres, por exemplo, se você sofreu um caso de assédio dentro da faculdade, se você tem alguma denúncia a fazer, ter aquele canal aberto para a gente escutar todas as mulheres, escutar o que elas querem falar, o que elas precisam falar, e a gente tomar partido. Por exemplo, nessa situação, o homem que foi denunciado naquela época foi banido dos esportes, de eventos em geral. Ele não vai mais poder participar. E eu acho que isso é muito importante. E foi por isso que foi criado a Nata por Elas. Hoje em dia, a nossa página tem postado sobre diversos assuntos, que é mulher no mercado financeiro, já que a gente faz ADM, contábeis, ADM pública. Falamos sobre feminismo negro, inclusive a gente posta bastante da página da Nath, que é a Rebobine-se, a gente posta bastante de lá nos stories, que os posts são muito bons também. E aproveitando aqui o gancho da Renata, que citou o Rebobines, convido todo mundo a acompanhar a página lá no Instagram, @Rebobines, tudo junto. Esse foi um portal que eu criei para falar um pouquinho sobre desconstrução de conceito, para a gente repensar algumas ideias que já estão muito arraigadas dentro da nossa sociedade. Tudo isso a partir de um olhar de muita empatia, falando de temas como homofobia, racismo, feminismo, entre outras coisas. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, segue lá, @Rebobines. A gente fala sobre... A gente tem várias ideias planejadas de maternidade na faculdade. Nossa ideia principal é guiar as mulheres dentro da Nata, dentro da faculdade, e ter um espaço aberto para elas. Cara, isso é fenomenal, assim. Não a causa que fez com que isso fosse necessário, obviamente é uma coisa horrível, mas é muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo. Eu venho acompanhando o Instagram do A Nata por Elas, eu acho incrível e eu, assim, enfim, eu acho incrível. A Nath quer falar, Nath, por favor. Não dá pra não falar desse assunto, né, gente? Pois Pelo amor de Deus. Cara, eu fico muito feliz, assim, com o projeto das meninas, porque a Atlética sempre foi um ambiente majoritariamente masculino. E é até um dado, assim, né, que o João trouxe lá no início, que começou e só tinha homem, só fazia festa e tal. E quando eu entrei, em 2012, a Atlética surgiu em 2006. Tinham passado 2 meninas pela Atlética antes de mim. E aí eu entrei, entrou uma outra menina que depois saiu. Mas aí eu fiquei como a única menina por um bom tempo na Atlética. E depois entraram outros meninos e eu fiquei. E aí, depois de eu ter entrado, mais ou menos um ano depois de eu ter entrado, eu e o João, a gente começou a namorar. E aí quando surgiu, assim, quando o projeto esportivo ele decolou, tinha muito uma coisa de que, tipo assim, o João fazia o projeto e eu tava ali porque eu era namorada do João, sabe? E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque, cara, eu tava lá indo atrás de quadra e ajudando a contratar técnico e vendo perrengue de jogos. Cara, o Daniel e a Renata sabem o perrengue que é organizar jogos, sabe? De levar a galera de um lado pro outro e ver todas as coisas que são inerentes aos jogos. Então, eu acho que falar um pouco disso, sabe, do papel das meninas dentro da Atlética, para além do jogar, porque entra um pouco no que você falou antes, assim, a gente não vê muitas meninas jogando, né? Tem uma dificuldade muito grande em formar os times femininos. Mas isso é uma questão histórica, assim, social, de que esporte não é coisa de menina, de uma maneira geral, a não ser que você queira fazer um esporte que vá mais para um lado de dança ou alguma coisa nesse sentido. E aí as meninas não têm essa aptidão esportiva desenvolvida e, cara, vai chegar na faculdade, vai chegar alguém e vai dizer vem jogar não sei o quê. Ainda mais nesse período da adolescência, que tudo é vergonha, tudo é mico, entre outras coisas, você não vai querer se expor sem saber jogar nada, sem nem saber segurar uma bola direito, de ir lá meio que se expor ao ridículo por não saber jogar ou por não saber fazer alguma coisa. Então, cara, eu bato palma de pé, assim, pro projeto das meninas, porque eu acho muito importante esse tipo de representatividade, das pessoas realmente entenderem que, cara, as meninas não estão ali de bobeira, sabe? Elas não estão ali só para cuidar do braço do esporte feminino dentro da Atlética, ou para recolher mensalidades, porque vão ter mais status ao fazer isso, sabe? Eu acho que a gente realmente tem que mudar essa concepção, mudar esse olhar. Acho que hoje a galera tem talvez um pouco mais dessa noção, sabe? Um pouco mais da dimensão que isso tudo tem. E, eu torço muito para que o projeto voe, assim, sabe? Para que elas realmente consigam desenvolver outros temas, motivar outras meninas a entrarem na Atlética para assumir cargos dentro da Atlética, para jogar, para participar.
E ainda mais nesse novo formato que a gente tem de cargo, né? Para realmente ser voz ativa lá dentro, porque como a gente falou, né? Quando eu e o João éramos da Atlética, a gente não tinha esse sistema de cargo, meio que todo mundo fazia tudo. E, cara, você queria me tirar do sério, era dizer que eu não era nada dentro da Atlética, eu era a primeira dama, que eu ficava pistola demais com isso, assim, sabe? Porque a gente tava fazendo muita coisa, sabe? Muita coisa. Tipo, pensa na delegação que a gente tem hoje, sei lá, de 100 pessoas. A gente já foi pros jogos com 80 pessoas, eu e o João coordenando a galera, sabe? Era muita gente. E ser reduzida a isso, sabe? Pelo fato da galera não entender. E pra gente vir socialmente de uma estrutura que é muito machista, de achar que a mulher tá ali pra auxiliar o homem, ou que ela faz menos, ou que ela tem que ter outras funções enquanto ele pensa. Então, eu me orgulho muito das meninas estarem fazendo esse movimento. Muito bacana. Gente, eu queria fazer um convite aos homens que estão escutando o nosso programa aqui agora nessa parte. O Anata por Elas, o Instagram, não é só para mulher seguir, é para homem seguir também e fazer um exercício muito interessante de escutar. Então, não deixem de seguir. Renata, se você puder depois falar direitinho qual é o Instagram e também dizer para as meninas que querem participar, ingressar na Atlética para a gente equilibrar essa balança, para a gente chegar aí a 50-50, pelo menos. Como que essas meninas fazem para participar? É bem importante os homens lerem, inclusive, porque não tem como o machismo acabar se o homem não quiser mudar, né? Tem sempre esse detalhe, não pode partir só da gente querer a mudança. Mas o Anata por Elas é @Anata por Elas mesmo, é só pesquisar lá no Instagram. Tá aberto para todo mundo seguir, todo mundo falar o que quiser, pode dar sugestões de temas, a gente está aberto a ouvir o tempo inteiro. Para participar da Atlética, a gente normalmente tem um processo seletivo por ano, porque todo ano tem gente que sai da Atlética, que entra ali no meio, mas assim, a gente tem um processo seletivo, que é normalmente ali no meio do ano, para quem quiser entrar, quem quiser se inscrever, tá sempre aberto. Assim, hoje em dia a gente tem mulheres em todas as áreas. Eu tô na área de esporte junto com a Luísa, a gente tem a Bia em marketing, a Laís em marketing também, tem mulher na vice-presidência. Assim, só que a gente tem muito pouca mulher. Tem pouquíssima mulher dentro da Atlética hoje em dia. E, às vezes, nesse tipo de discussão, a gente quer ter uma discussão maior, a gente quer ter mais opiniões femininas. E a gente não tem como, a gente fica meio presa ali, né, nesse universo masculino, como a Nath falou. E o Anata por Elas, inclusive, foi criado para mostrar que a mulher tá ali, que a gente tá ali dentro da Atlética e que tá tudo bem se você quiser entrar, se você quiser jogar, se você quiser fazer tudo. Esse lance que a Nath falou de tudo ser vergonha é muito real e a gente tenta fazer o tempo inteiro a mulher, a gente fala para as meninas, para as calouras normalmente, cara, você não precisa saber nem segurar a bola, você pode chegar lá que a gente vai te ensinar, que a gente vai te ajudar, que a gente vai te dar apoio. Porque, assim, tem um exemplo de uma menina que ela não sabia jogar vôlei, assim, nem um pouco. Não tinha a menor noção de nada. E hoje em dia ela joga vôlei com a gente, assim, joga super bem. Já foi titular do time, hoje em dia ela até saiu, mas ela era muito boa e porque ela foi aprendendo por conta da Atlética. Então ainda tem isso, galera. Você não faz esporte, vende-se muito isso, né? Que a gente tem que sempre estar em atividade física. E se você não tem o hábito, a Atlética pode ser uma primeira porta. E pode ser, né? Uma primeira porta. Fala, João. Queria falar uma coisa sobre isso, que me toca bastante, eu sempre lembro disso com o maior carinho, que a gente, quando estava no início, foi como a Nath falou, eram os amigos do João, os amigos da Nath, para ir treinar e jogar. O feminino é uma questão que, cara, desde sempre, o que a Renata está descrevendo agora, era a realidade também naquela época. A Nath pode falar melhor, assim, mas sempre foi mais difícil, né? É uma coisa histórica mesmo que tem. Mas tem alguns casos de tanto masculino quanto feminino, mas alguns casos de feminino que me tocavam bastante, que as meninas não... Por exemplo, uma amiga nossa, vou falar o nome dela, Thaís, ela nunca tinha praticado esporte, e aí foi muito difícil para ela no início, aprender os movimentos ali do esporte e tal, e ela era completamente sedentária, assim, não era dela ali, estar ali naquele momento praticando esporte. A Thaís, inclusive, ela era a pessoa que se orgulhava de dar atestado na educação física da escola pra não ter que fazer nada, sabe? Tipo assim, tô menstruada, não posso fazer nada, tô com não sei o quê. Unha encravada, não vou... Qualquer coisa, tudo era pretexto. Cara, e aí ela começou a treinar, ela era da sala da Nath, muito amiga, foi lá, começou a treinar e tal. E ela começou a pegar gosto por aquilo e não faltava um treino, cobrava todo mundo, ficava puta. Aquilo foi, pra mim,
um momento muito mágico, assim, de ver a mudança que trouxe para a vida da Thaís, porque ela começou a praticar esporte, uma coisa que faz bem para ela, de saúde e tal. Ela descobriu uma nova paixão ali dela fazendo isso, uma coisa que ela fugia na época da educação física. Então, eu acho que é super válido, assim, para quem estiver ouvindo, vai praticar esporte, vai lá aprender do zero mesmo, que realmente é muito válido e você cria ali, além do esporte, da prática física, os times, eles são uma família. Você cria, de fato, uma outra família ali dentro, a gente vira muito amigo, é uma relação muito forte, onde você tá ali batalhando um pelo outro, correndo um pelo outro, isso é muito forte. Quando a gente começou, eu passei por isso no masculino também, porque não tinha time nenhum. Hoje tem, você pode jogar uma modalidade ou outra, mas na época não tinha. E aí eu joguei handball, vôlei, basquete é que eu joguei menos, mas o vôlei e handball eu joguei muito tempo. Eu ganhei uma paixão, assim, pelo handball. Até hoje eu jogo, quando tem jogos, se você for lá, você vai me ver no futebol, no futsal, no handball pelo menos. No vôlei, como o time já tá cheio, eu já não vou tanto. Mas o handball virou uma paixão mesmo, assim, tomei gosto, aprendi a jogar e aprendi do zero, completamente do zero. Mas é muito bacana, assim, pode ir, de peito aberto, que os treinadores são ótimos, estão ali para isso, eles sabem dessa realidade e vão fazer de tudo para ensinar. E o grupo, a galera, isso é uma coisa que desde o início, quando a gente começou, até pela cultura que eram muitos nossos amigos próximos, era uma coisa que a gente percebia e todo mundo que olhava, a gente percebia. A amizade forte que tinha, assim, a nossa atlética, nos nossos times, era uma coisa de dar inveja, assim, nos outros, porque eles não tinham essa relação tão forte quanto a gente tinha. E acho que até hoje é assim, a gente tem uma relação de família, assim, que outros times não têm, cara. Você vê, às vezes, eles chegam ali pra jogar, jogam, vão embora. Com a gente não é assim, tem uma relação que vai além, assim, é uma amizade muito forte que a gente cria. Muito legal. Bom, para fazer parte dessa família, você não precisa se acanhar, então, hein? Seja você mulher, homem ou o que quer que você seja, você pode fazer parte da Anata. A Anata está de peitos abertos. Perdão, a Anata está de braços abertos. Ô, Daniel, a gente vai voltar às aulas agora, dia 14 de setembro, de forma remota. Vai ser uma época de teste e tal. A gente pode esperar algum tipo de trote para os calouros? Então, a gente tá se organizando um pouco para isso. A gente tá começando a buscar os calouros que passaram agora na segunda metade de 2020. Só que a gente tá tentando fazer algumas brincadeiras online, né? Obviamente que não é a mesma coisa, não é o mesmo espírito de trote de ser presencial, ter a pintura. Mas a gente, pelo menos pra galera já se conhecer, já se integrar, a gente monta um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, só falar com a gente. Quem quiser participar da comissão também, é só falar comigo ou falar com Renata, que a gente sempre tá disposto, cara. Sempre que vocês tiverem alguma coisa pra falar, pode falar com a gente, que somos o mais de boas possíveis. E sobre isso, a gente faz algumas atividades, pelo menos pros calouros ir se conhecendo. A gente faz a brincadeira, faz um questionário pra eles responderem ou responderem em vídeo. Mas não tá sendo a mesma coisa, óbvio, mas a gente tá tentando fazer algo diferente e legal pra eles já irem se conhecendo, já quando voltar ao presencial. Essa é a pessoa tal, gosta de tal coisa. Isso já dá uma diferença também pra pessoa já se guiar, sabe? Fazer um adendo aqui. É difícil manter um grupo de calouro, de gente que não se conhece, por 6 meses, né? A gente fez o grupo lá, a gente fez o começo, o pessoal tava super animado, normal, calouro, integrado com a faculdade, que tá ansioso pra começar, pra trote, pra isso. A gente chegou a fazer um dia de trote, aí isso foi sexta-feira. Segunda-feira começou a quarentena. Aí foi ótimo. Aí a gente começou esse negócio online, aí a gente inventou um monte de jogo. Sério, a gente inventou um monte de jogo pra manter o grupo vivo. Jogamos Ludo, jogamos Lobo, jogamos Verdade ou Consequência por WhatsApp, entendeu? Uma coisa pra realmente fazer eles integrarem e tal. Só que assim, 6 meses, ninguém aguenta mais, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Aí a gente tá agora juntando esses números dos novos calouros e a gente vai tacar todos eles num grupo só, que vai ser o grupo de 2020. Que aí, pra gente ver se eles interagem, né? O 20.1 e o 20.2, que na verdade vai ser tudo 20.2, né? Realmente, ninguém aguenta mais. Passou tanto tempo já que as pessoas até aprenderam a regra do lobo, né? Eu fui tentar jogar esse troço, eu entendi chongas. Mas é difícil mesmo manter. Gente, eu queria ficar aqui 4 horas seguidas, eu queria abrir uma cerveja, sabe? Trazer um cooler com... com gelo e ficar tomando uma cerveja, trocando ideia com vocês aqui. Mas nós já estamos para 1 hora de episódio aqui, mais ou menos. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Queria
Pô, em primeiro lugar, na verdade, eu queria agradecer muito a participação de vocês 4. Foi um prazer inenarrável. Eu espero que a gente se encontre quando for viável para a gente poder conversar sobre esse dia numa mesa de bar, tomando cerveja, falando sobre projetos futuros. Mas enquanto isso não acontece, eu queria as considerações finais de vocês e um recado aí para os alunos. Pode começar, Daniel, por favor. Então, cara, principalmente vendo o JV e a Nath falar assim de toda a história, bate uma responsabilidade muito foda, sabe? Tipo assim, coisa que eu já tinha antes de ver, cara, a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso parar, ficar mais pra trás, não, cara. Isso a gente sempre tem que deixar crescer, porque, porra, você vê o quanto que eles se esforçaram, outras pessoas da antiga também, a paixão que os caras têm por isso, até tatuada na pele a galera tem. Isso é uma parada que, cara, não pode deixar morrer e... se depender de mim, não vai, sabe? Tô aí pra me formar daqui a um ano, mais ou menos. Talvez. Aí... se Deus quiser. Com a pandemia, né? Complicou. Mas acho que vai ser. Daqui a um ano tá de boa. Pelo menos esse um ano. Eu vou te denunciar aqui, ô Daniel, porque o pessoal tá com o microfone desligado pra não interferir aqui, mas ele falou que ia se formar em um ano. Todo mundo riu aqui, hein? Sim, porra. Defenda, por favor. Aí... cara... não tem como. Pelo menos esse um ano, cara, vocês podem ter certeza, eu falo muito pelo JV e pela Nath, mano. Sempre quando eu tô fazendo alguma coisa na Atlética, eu vejo que eles estão lá, vejo que eles estão gostando. É um fôlego a mais, sabe? Além disso, pros outros alunos também, vocês têm que entender que, principalmente pra mim, teve um postzinho no Instagram que a gente fez recentemente, falando sobre o que é a Atlética pra mim, cara. A Atlética pra mim sempre foi essa questão de integrar. Eu, quando cheguei aqui, vim de Recife, né? Eu não conhecia, mesmo sem ter sotaque, sou de lá. Cara, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E desde o primeiro dia, como eu falei, pessoal de roupinha azul e crocodilo me acolheu, me tratou, me apresentou aos meus amigos que eu levo até hoje, é algo que eu sempre quero passar pra todo mundo, cara. Você conseguir viver a experiência dentro da Atlética ou que a Atlética te proporciona é algo incrível. Então, o que eu falo pros alunos, cara, se abram, não importa se você tá no último período, já era pra ter se formado, tá no primeiro, tá no segundo. Vai nas coisas, mano. Vai nas coisas. Tenta ir no interperíodos, vai numa festa que a gente fizer, mesmo se você não gosta, vai uma vez, vai numa cantareira. Se quiser, vai numa chopada, vai nos jogos. Cara, vai ter alguma coisa que você vai gostar. Se não for isso, tem o time de LoL, se você só joga, a gente tá montando o time de FIFA, CS, tem o Discord pra ficar falando lá, se quiser falar merda. Cara, a gente vai ter um lugar pra você e você vai ser acolhido nesse lugar. É basicamente isso. Muito bom, muito obrigado. Eu queria fazer só um pequeno adendo aqui, você falou do interperíodos, e eu vou fazer um coro nesse lance de não ter vergonha de jogar. Eu acho que o meu time no interperíodos, agora que teve no início do ano, pré-pandemia, bateu todos os recordes possíveis. A gente tomou de 11-1. Com gol contra, ou seja... Porra, aí tá pior que eu achava que o meu era o pior que tinha, cara. O meu, acho que a gente só ganhou um jogo, desde que começou o interperíodo. Quando eu falei que eu não podia participar da Atlética por uma predisposição genética, eu tinha algum ponto. Não é só vergonha, porque vergonha não tenho, né? Falta habilidade mesmo. Nath, as considerações finais, por favor. Cara, foi muito legal o papo, João, tá com você, tá com o pessoal da Atlética também, é sempre muito legal. Cara, eu sou muito, muito grata de verdade à Atlética, à UF de uma maneira geral, pela experiência que eu tive dentro da Atlética, da faculdade, assim, cara, tem outra coisa ainda na minha vida que tem que vir para superar esses anos que eu vivi na UF, sabe? Porque foram anos muito incríveis na minha vida, que me trouxeram coisas muito boas. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter feito parte da Atlética em qualquer ambiente que eu vou, assim, mesmo não sendo a Atlética de ADM Contábeis da UF, quando alguém fala mal de Atlética, eu já fico zureta, assim, tipo, cara, você não pode falar mal de Atlética. Já foi da Atlética? Você sabe? Não, porque a Atlética são as pessoas baderneiras. Tipo, não, cara, você precisa conhecer a Atlética, sabe? Saber o que as pessoas fazem. Vai muito além disso. Acho que é uma experiência que, indo para jogos ou participando de alguma coisa da Atlética, tem que passar, porque a ideia sempre foi muito essa, de acolher as pessoas, de trazer para perto, de fazer todo mundo ser uma família mesmo, sabe? Parece clichê falar isso, mas realmente é uma ideia. Porque acho que a faculdade é um período muito, deveria pelo menos ser um período muito incrível da vida das pessoas, de conhecer gente, é um período que você tá amadurecendo, que você tá mudando sua cabeça, seu jeito de pensar. Cara, fazer isso num ambiente que seja acolhedor, sabe? Que seja legal para você, com gente que é maneira, uma estrutura legal, acho que faz toda a diferença. Então, vida longa para a Atlética, sou muito, muito grata de coração de ter feito parte dela ter me proporcionado conhecer o João, de estar aqui com ele também até hoje, acho que isso é muito legal também, e de ver a galera fazendo as paradas hoje, dando continuidade a esse trabalho.
que a gente teve a honra de participar, de contribuir um pouquinho. E é isso. Sucesso para a Atlética. Muito legal, muito bom. JV, e você? Você tá com a cara saudosa aí pra caramba? Cara, eu queria falar muito mais, se deixasse eu falava assim, tipo, a gente fazia um livro aqui falando um monte de história que vai vindo na memória, assim. Agradeço demais tudo, todas as experiências assim, que eu vivi na Atlética, agradeço demais conhecer meu Momô, Natália. Sério, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre isso e estar ouvindo o que o Daniel tá falando, o que a Renata tá falando, o que você tá falando também, João, a sua visão assim de fora e o apreço que você tá mostrando também, porque tudo que a gente queria desde o início, e você vê que como é forte assim, esse propósito de agregar as pessoas, de trazer todo mundo ali junto, isso perdura até hoje. É um sentimento que a essência do que a gente faz ali é unir as pessoas, unir a galera que participa ali da faculdade, proporcionar momentos incríveis, inesquecíveis de uma das melhores fases da nossa vida. É isso que a gente faz ali na Atlética. E é uma coisa que eu sempre falava quando a gente já começou a ficar mais veterano na Atlética, a galera aqui entrando, ela reforçava isso, sobre exatamente esse propósito que a gente tinha, e que a gente tinha essa função ali de se doar pelos outros. A gente é aquela pessoa que tá todo mundo rindo pra caramba, se divertindo, a gente tá, talvez durante algum período, não tá rindo, não tá se divertindo assim com todo mundo, mas tá fazendo isso pelos outros se divertirem, pros outros aproveitarem o máximo daquela oportunidade, e esse é o nosso maior pagamento. A Atlética, o que traz pra gente é esse sorriso no rosto das pessoas, nossos amigos. Não tem preço você chegar ali numa viagem e encontrar todos os seus amigos, você torcendo por eles dentro de quadra, torcendo por você na festa, da mesma forma, você fazer amizade com as pessoas assim, em diversos períodos. O Interperíodos é um lugar muito disso também, dessa integração. Cara, isso não tem preço, não tem preço. Quando a gente tava voltando dos primeiros jogos de administração, tem um amigo nosso, Fabiano, que ele veste a camisa pra caramba também. Ele tava no finalzinho da faculdade. E aí ele começou a chorar muito no ônibus de volta. Ele falou, caramba, cara, vocês salvaram a faculdade, não sei o que, isso aqui que eu tô vivendo agora. Ele chorou muito, assim. Ele vai até hoje, assim, se bobear, ele vai até hoje nas coisas. E no primeiro jogo ele tava se formando, mas foi uma paixão que pegou ele, assim, muito forte. E queria continuar falando muito mais, mas assim, como mensagem final é essa do propósito, do quanto é bacana ver saindo da boca de vocês isso, como esse propósito perdura, e eu tenho certeza que a Atlética está em muito boas mãos. Eu fico muito feliz de ver que o amor que a gente nutriu esse tempo todo pela Atlética, hoje nutre vocês. Eu tenho certeza que eu sinto que vocês têm esse mesmo amor que a gente tem pela Atlética, dá para ver isso, dá para sentir isso. E isso é como alguém que tá amando o nosso filho, né? Você ama essa pessoa também, tá amando teu filho assim, com esse carinho todo. Então, cara, muito feliz, muito obrigado pelo espaço, João. Obrigado, galera, por dividir aqui esse momento. E tamo junto, e eu vou continuar arrumando o rosto. Enquanto deixar papai jogar, eu tô aí. Eu vou jogar muito ainda, se Deus quiser, e ajudar a Nata aí no que precisar. Muito bom, JV. Gente, a gente vai ter que, eu sinto informar para vocês, mas a gente vai ter que tomar uma cerveja quando acabar a gravação aqui depois, tá? Não vai... Tá ficando super emocionante aqui. Renata, suas considerações finais. Nova cara da Nata. Suas considerações finais. Gente, eu tô muito feliz de poder compartilhar essas ideias com vocês hoje. Ouvir a Natália e o João falando sobre a criação é incrível demais. Mas assim, meu recado é o mesmo do Daniel. Gente, participa. A Atlética tem espaço para todo mundo. A gente tem um amor muito genuíno. É uma coisa que, assim, a Atlética não fez nada pra gente poder amar ela, sabe? A gente tá ali lutando pra fazer dar certo, assim, só porque a gente ama muito mesmo. Não tem um propósito, assim. O que vem de volta pra gente é só isso, cara. A gente ama, a gente é família. Hoje em dia, meus melhores amigos são da faculdade, conheci por conta da Atlética. A gente faz esporte, a gente faz festa, a gente brinca, a gente ri. O que traz de volta pra gente é só isso, sabe? São esses momentos que a gente
fica com essas pessoas. Eu acho que faz 100% parte da faculdade. Eu costumo falar com minha mãe que eu sou muito intensa, eu participo muito de tudo desde sempre. E assim, a faculdade pra mim não seria a mesma coisa se não fosse a Nata, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tinha que viver, sabe? Então assim, venham treinar, pelo amor de Deus. Venham treinar, vão pra jogos, chopada, só vamos. Muito legal mesmo, pessoal. Aos alunos de todos os períodos que estão com a gente aqui até agora, não temam, esse período vai passar. Não temam, vai ter chopada feita pela Nata. Não temam, vai ter jogos feitos pela Nata. Você vai estar ali do lado da bateria muito em breve. Você vai estar ali torcendo, você vai estar ali jogando, você vai estar ali gritando. Vocês vão aprender todas as músicas, vão lembrar onde que vocês escutaram. Então, assim, não temam. É essa a minha mensagem final. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que participaram. Eu conversei com os crocodilos da UF, João Vitor Martins, JV, Natália Vazil, Daniel Navarro e Renata Cupelo. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Foi emocionante, foi demais. Eu queria ter gravado esse episódio antes. Eu acho que a gente tem espaço para gravar mais episódios desses no futuro. Vamos ver como que a UF vai se comportar. Vamos ver como vai ser essa volta às aulas. E eu não vejo a hora de revê-los todos no campo, no bar e nas aulas. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_uf, @ufprograde, @ufoficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_uf. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento.